E a gente está num pedaço em que eles estão falando sobre o esforço da espiritualidade em desarmonia para evitar que todo esse trabalho seja realizado. Então vamos lá. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências. E os jovens, principalmente sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral, de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena, começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria e de permissividade que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes, em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra a resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Aqui é interessante, né, a gente vê nesse trabalho, né, de tentativa, né, de dificultar todo esse processo de transição, né, efetuado por esses espíritos, né, e o investimento deles é principalmente na juventude, né, porque eles sabem que eles vão ser os futuros, né, mantenedores, né, desse possível progresso, né? Então eles atacam principalmente a juventude. A gente vê na adolescência de hoje em dia uma mudança de parâmetros, né? Um grande incentivo em músicas, em filmes, né? Estimulando situações que possam facilitar o desequilíbrio ou sintonia com coisas mais desarmoniosas, né? Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos e ditosos transferida do Vale das Guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim de mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero.
assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram papel de destaque nos vários grupos sociais. Isso é interessante mesmo, né? Porque pelo menos há umas 2 ou 3 vezes, né, a gente passou por épocas em que se dizia que o mundo ia acabar, né? Primeiro foi na virada do ano 2000, depois do calendário Maia, né? E como se é utilizado, né? Vai acabar tudo, né? Então vamos aproveitar, né? Numa tentativa de aumentar o desequilíbrio entre a espiritualidade aqui na Terra, né? Médiuns que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus, nestes difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo Mestre e por Allan Kardec, para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumento de espíritos levianos, que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Agredindo-se reciprocamente, a troco da vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a causa espírita, a fim de servir-se dela, nos seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Campeões de insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do Dulcídio Cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal, prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrível. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sintonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades, quando em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava o zimbório de estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera, há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme o prometera, nesse momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Ampliando o campo de trabalho. Ampliando ao campo de trabalho, né, nos remete a um pensamento, né, que quanto mais a gente vai se envolvendo, vai se dedicando, o trabalho vai sempre se ampliando
ele nunca permanece estático. Então a gente entra num grupo para fazer um determinado trabalho, aquele trabalho vai progredindo, e quando a gente acha que a coisa está fluindo bem, aí surge uma nova possibilidade, aquilo vai sempre crescendo. Né? E ele traduz exatamente esse sentimento, né, que os trabalhadores dedicados vão percebendo com o tempo. O trabalho não só nunca cessa, conforme você vai se dedicando mais e vai se integrando mais a ele, ele tende a crescer em coisas a serem feitas, crescer em quantidade de espíritos que vão se dedicando àquilo, e assim vai, atingindo sempre o máximo possível. Mas cresce também as intenções de tirar não de quem está trabalhando, mas as tentativas de tirar, como ele está colocando aí no livro, de tirar desse trabalho, aumenta, digamos, as tentações, digamos assim. Em certo ponto, sim. Porque quanto mais você tenta fazer, mais quem não gosta tenta impedir. Mas isso vai até um limite. Por exemplo, quem está falando da transição planetária. Então, tem toda essa movimentação para transição planetária aí se organizando e acontecendo, e do outro lado tem todo esse trabalho tentando evitar. Mas isso é inevitável, digamos, no caminho evolutivo. Por mais que eles tentem, que baguncem, que consigam afetar alguns ou vários espíritos, né, que tinham vindo preparados para ajudar e que foram desatentos, eles não conseguem parar, eles não têm força para isso. Então, esse aumento, né, das tentativas de evitar também é proporcional, até um certo ponto. E quando chega o ponto, digamos assim, da virada de fato, aí não tem mais o que eles consigam fazer. Por exemplo, quando se completar o processo de transição, esses espíritos não vão continuar aqui tentando atrapalhar, eles vão ser degradados para outros mundos. Então, aqui segue o seu caminho. Então, assim, quanto mais você tenta fazer, mais quem não quer tenta impedir, até um certo momento, onde a coisa se completa e se faz definitivamente, né, o que a gente já ouviu muitas vezes, na separação do joio do trigo. Okay. Aí é onde entra o vigiar e orar para poder você se Para não manter cair. aqui. Porque, como ele fala nos parágrafos acima, né? Quantas pessoas vieram como médios, né? A gente vê isso, né? Estava falando antes de começar do próprio Daniel, né? Como médios preparados, chegam aqui, né? Como se diz, rói a corda, né? Não aceita o trabalho, não quer se dedicar a isso, cede às influências, né, de poder e glória que não levam a nada, deixa se envolver por toda essa atmosfera em desarmonia. Então, eles provavelmente vão ter umas continhas a ajustar depois, né? Mas aí a cada um cabe de acordo com seus méritos e desvios, né? Perfeito. E aquela coisa, né? Vai ser julgado. Não é bem julgado, né? Ele vai ser colocado diante das consequências dos atos que ele fez, né? Não é que ninguém vai lá, um juiz, e você fez isso, então você vai pagar com aquilo. Ele vai estar exposto às consequências dos seus próprios atos, né? Ampliando o campo de trabalho. Logo após a oração proferida com profundo sentimento pelo Dr. Silvio, suaves melodias transcendentais perpassavam pelo ar balsâmico da natureza, penetrando-nos profundamente e levando-nos às lágrimas. A noite tornara-se um cenário de incomum beleza, e o parque, arborizado e florido, no qual nos encontrávamos no planeta querido,
receber a peregrina luz que descia sobre nós, envolvendo-nos e criando um clima psíquico dos mais saudáveis. Nessa psicosfera abençoada, o benfeitor amigo de pé, como se encontrava, utilizou-se das dúlcidas vibrações e, enriquecido pelas emoções vigentes, começou a esclarecer. Queridos irmãos, Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão e logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais, entusiasmam-se no início das experiências, mas para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso, de modo a torná-los mais fáceis de vencidos por aqueles que seguem na retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. A semelhança de uma flecha disparada que não pode retroceder, seguindo na direção apontada, também assim prossegue esse intimorado viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos alterando a rota, em razão da descoberta de algum engano ocorrido no primeiro tentando. A existência terrena, portanto, é multimilionária em oportunidades que sempre favorecem os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o desejo de errar, o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo que poderia resgatar o engano enquanto aumenta a carga das aflições, ao utilizar-se da revolta e das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema, antes, pelo contrário, complicando-o pela insensatez dos atos irresponsáveis. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservadas pelo amor de Deus. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns ouvidos, sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre a sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do pretérito. Por essa e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam,
e tentam lutar contra os impositivos de evolução, como se lhes fosse possível detê-la, impedi-la para que outros a vivenciem, criando-lhes embaraço. Acho que aí ele praticamente respondeu, né, a tua dúvida, né, Solange? Sim, com certeza. Né, que eles podem tentar e vão tentando, né, só que chega um momento que não dá mais. Por mais que eles tentem, eles não conseguem. É o que ele diz aqui, é o que eu já tinha dito também, né? A evolução é inexorável, ela vai acontecer. Então, por mais que você tente evitar, você não tem. Tem um momento que você não tem mais como lutar contra ela. É o máximo que acontece é atrasar um pouco, né? Principalmente a nível pessoal, né? Mas, por exemplo, todo esse processo, né, de transição, isso já está todo planejado, né? Então, vai demorar muito porque o mal cresceu. Não, é porque ele está planejado para demorar esse tempo todo. E muitas das vezes é para dar tempo desses espíritos que estão se posicionando contrários, que alguns deles possam despertar algum nível de consciência ou possam ser trabalhados para a próxima esfera de vivência deles seja mais proveitosa. Então, tudo é aproveitado. Até esse trabalho dos espíritos em desarmonia para tentar evitar também é utilizado nesse processo. Para eles e para os outros que caminham no trabalho para fazer a coisa acontecer. Então, tudo é interligado, tudo é integrado. Só que são coisas muito complexas que, na maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue compreender todos os nuances, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue entender quase nada. Aí a gente reclama, esperneia, Onde dá se acha petice. injustiçado, mas é porque a gente não consegue entender a imensidão do que está na nossa frente, né? É verdade. Havia um suave encantamento na palavra do benfeitor espiritual, repassada de expressiva ternura. Seu rosto resplandecia tocado por desconhecida luminosidade, enquanto as harmonias ambientais transformavam-se em uma moldura das paisagens verbais que compunha. Profundamente concentrados nos seus conceitos, acompanhávamos o seu raciocínio com especial interesse. Após pequena pausa, deu prosseguimento à exposição. Quantas vezes, em nosso historial evolutivo, assumimos compromissos com a verdade, dominados por peculiar entusiasmo, para logo abandoná-los, atraídos pelo risonho mito do prazer. Acreditando em nossa permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta conscientemente da presença da enfermidade, da desencarnação, usamo-la para o desgaste através das sensações, intoxicando-o mediante as emoções desordenadas e a chuva ácida dos conflitos de consciência, acoimados pela culpa e pelo remorso, que procurávamos dissimular, complicando a oportunidade e infelicitando-nos. Renascemos, muitas vezes, com novos sentimentos de renovação, abraçando ideais de recuperação, e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ante a inevitabilidade de novos insucessos, volvemos, por fim, encarcerados em expiações abençoadas que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade,
diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a que nos afeiçoamos. Aqui ele descreve singelamente, né, de uma forma bem sutil, a máxima de quando não é pelo amor, é pela dor, né? Que nós erramos, erramos, vamos, voltamos, erramos. Então, como a gente não consegue compreender e assimilar de fato qual seria o rumo a seguir, a gente leva algumas bordoadas, né, para que consiga pensar com mais clareza, né? Só que ele fala isso numa amorosidade, né, que para os mais incautos ainda não serve de aviso, né?